Nós estamos continuando no estudo da frutificação. Semana passada, passamos pela parábola da vinha, capítulo 5 de Isaías. Encontramos ali o viticultor frustrado porque investiu na vinha, plantou, limpou, cercou, construiu um lagar, construiu uma torre, esperava bons frutos e colheu uvas bravas. Mas o Senhor Jesus, nos seus dias, também se apropriou desta parábola e trouxe para a geração dos seus dias uma mensagem que tem um duplo sentido para os dias de Jesus e para os dias de hoje. E nós vamos meditar nesta parábola, que ela é riquíssima na sua interpretação. Parábola dos lavradores maus. Parábola dos lavradores maus. Jesus disse: ouvi ainda outra parábola. Jesus gostava de ensinar por parábolas, porque parábolas são história da vida cotidiana com verdades morais e espirituais. Não se conta uma parábola sem ter um objetivo, sem ter uma mensagem principal. E Jesus se apropria daquela história, daquela parábola, para nos ensinar lições preciosas. Então abra a sua Bíblia no capítulo 21 e vamos ver o que Deus tem para nós. De acordo com Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelistas, Jesus contou esta parábola durante a última semana de sua vida na terra. Já estava se aproximando o Calvário. Jesus, reunido com os seus discípulos, ele ensina-lhes por parábolas e contou esta parábola do capítulo 21. E esse capítulo 21 de São Mateus, ele é muito interessante. Começa falando sobre a aclamação de Jesus. Jesus entrando em Jerusalém e as pessoas aplaudindo Jesus, colocando vestes no caminho, né? E Jesus entrando na cidade sobre aplausos, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Mas nesse mesmo capítulo 21, agora vem a parábola que vai mostrar a rejeição que o próprio Jesus sofreu. Então o capítulo 21 começa falando sobre a aclamação de Jesus e termina com uma parábola acerca da sua rejeição. E é interessante a gente observar essas coisas. Esta parábola dos lavradores maus tem uma mensagem bastante clara, não é? De quem seriam, ou quem seriam esses personagens que faz parte dessa história, não é? É tanto que os líderes religiosos da época de Jesus entenderam que era com eles. Na verdade, tinha a ver com eles. Mas a mensagem de Deus, ela não se direciona única e exclusivamente para alguém e só serve para aquele alguém. Não. Às vezes na igreja tem pessoas assim, que a mensagem vem e se tocar nele alguma coisa, ele diz: a mensagem de hoje foi toda para mim. Não, deixa um pouquinho para o irmão do que está ao lado. Não receba tudo não, né? Divida com alguém. Nunca a palavra de Deus é dessa forma. Quando Deus fala, fala com todos nós. E é interessante que há um interlocutor entre quem fala e quem ouve. Quem é esse interlocutor? O Espírito Santo. Às vezes você fala até de uma forma, pensa que está alcançando um objetivo seu e o Espírito Santo tem outro propósito e revela para um de uma forma, revela para outro de outra. De maneira que quando termina o culto, você encontra 5, 10, 15, 20 pessoas. Quantas você encontrar, ouviram a mesma palavra e diz assim: hoje Deus falou comigo. Porque quem é o interlocutor? O Espírito Santo. Eu não sei a sua necessidade, mas Ele sabe. Eu não tenho como suprir a sua necessidade, mas Ele tem. Eu não posso satisfazer a todos os irmãos, mas Ele pode. E eu creio que Ele vai satisfazer esta noite com a sua palavra maravilhosa. Louvado seja Deus.
Os lavradores da parábola se sentiam dono da vinha. Mas Jesus exatamente vai usar a parábola para mostrar que a vinha tem dono. E o dono da vinha é o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família. Quem é esse pai de família? É Deus. É Deus. Plantou uma vinha, aí vem a história. Circundou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Então nós encontramos aí já o dono da vinha. Mais adiante nós vamos ver que no tempo da colheita, o dono da vinha enviou servos para ir buscar o quê? Frutos. E esses servos enviados são quem? São os profetas. São os homens de Deus que foram enviados a Israel em especial. E Deus queria o quê? Frutos. Glória a Deus. Depois aparece aí um herdeiro, um filho, que veio o primeiro servo, eles mataram, depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo, feriram, mataram, espancaram. Glória a Deus. Versículo 37, vai dizer exatamente, por último enviou quem? Seu filho. Dizendo, terão respeito a meu filho. Eles não respeitaram os servos, mas vão respeitar meu filho. 38, foi o que fizeram com o filho? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, olha aí. Vinde, matemo-lo, apoderemo-nos da sua herança. Não foi o que aconteceu com Jesus? Vieram os profetas primeiro, daqui a pouco a gente vai ver o que foi feito com cada profeta. Uns apedrejaram, outros serraram, outros mataram, outros enforcaram. E depois veio Jesus e eles fizeram o mesmo. 39. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Versículo 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? O ponto mais importante desta parábola, eu creio que está aí no versículo 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha. O que é que Jesus está dizendo? O Senhor da vinha vai voltar. Ele vai vir. E ele está chegando aí. E quando ele vier, que fará aqueles lavradores? Então nós vamos agora aprender o que fizeram esses lavradores e que lição deixaram para nós. Mais adiante nós vamos ver que o Senhor Jesus, na parábola, ele faz uma conclusão dizendo exatamente da sua rejeição. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça, lá no versículo 42, cabeça do ângulo. Isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. No 43, ele disse, eu vos digo, o reino de Deus será tirado desses lavradores maus, que tratam mal os servos que lhes são enviados, e será dado a uma outra nação, que se lhes dê os seus frutos. Porque, na verdade, o que o lavrador quer, o viticultor quer, é frutos. O interesse deles são frutos. Glória a Deus. Então, se aquela vinha não deu bons frutos, e ainda os seus lavradores foram maus, rejeitaram os servos que lhes foram enviados, então agora, o que é que o Senhor vai fazer? Jesus já revela, diz, olha, vai ser tirado este reino e vai ser dado a um outro povo que lhes dê os seus frutos. Glória a Deus. Quem cair sobre esta pedra, despedacear, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Jesus está falando aqui de juízo, Jesus está falando aqui de rejeição,
Jesus está se referindo aqui a dois momentos difíceis que Israel passou, especialmente, não é? No ano 70, quando o general Tito Vespasiano, o general romano, invadiu Jerusalém. Jesus também já tinha dito, 24 de São Mateus, os discípulos admirados, olhando para a estrutura do templo, Jesus diz, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo era todo construído de pedras, e no ano 70, quando esse general invadiu Jerusalém, para se cumprir o juízo de Deus sobre aquele povo que rejeitaram Jesus, que rejeitaram os profetas, que o general mandou incendiar o templo, incendiar a cidade. Foi feita barbáries naquele dia, mas Flávio Josefo relata que, ao passar o incêndio, como no templo tinha vários vasos de ouro, não é? Nós sabemos, a menorá era de ouro, não é? Os castiçais de ouro, então as pessoas foram procurar o ouro do templo. E o que tinha acontecido? O ouro derreteu com o calor, não é? Das chamas, e estava entre as pedras, e eles tiravam pedra por pedra, para se cumprir o que Jesus disse, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque quando Jesus fala, ele cumpre aquilo que falou. Glória a Deus. E assim também, meus amados, nós vamos observar que, além do povo de Israel ser julgado, também, meus amados irmãos, aquela graça, aquela missão que Deus outorgou a Israel para ser luz às nações e que eles não cumpriram, o Senhor entregou a quem? A quem foi arrendada a vinha? A igreja, diga a igreja. Né? A igreja recebeu esta responsabilidade, glória a Deus, para dar frutos, glória a Deus, para cuidar desta seara, desta vinha maravilhosa, glória a Deus. Há um pano de fundo aqui nessa história, não é? O dono da terra tinha um terreno, ele investe naquele terreno, o vinhedo, planta, protege dos animais, não é? Faz nela um lagar, uma torre, a torre era a torre de vigilância, o lagar para espremer as uvas, né? Para extrair o vinho, tinha um projeto com aquela gente. Mas, quando o dono da vinha vai buscar fruto que não acha, ele castiga aqueles lavradores maus e exatamente outorga a vinha para outros lavradores. Meus amados irmãos, nós temos lições maravilhosas para extrair desse texto da palavra de Deus. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. A primeira aplicação que eu quero fazer dentro desta parábola é dizendo o seguinte: nunca rejeite os servos da vinha. Nunca rejeite os servos que lhes são enviados. Qual foi a sentença lavrada àqueles lavradores maus? É que eles rejeitaram os servos que lhes foram enviados. Mataram o primeiro, mataram o segundo, mataram o terceiro, depois mataram o filho. Meus irmãos, eu pude descobrir nessa parábola que existe verdadeiramente o sentimento de rejeição em algumas pessoas. Há pessoas que vivem em constante medo de sentir emoções negativas. Por exemplo, medo de sentir abandono. E essas pessoas, por desenvolver esse medo, elas adquirem exatamente isto aí, um sentimento de rejeição. Medo de serem rejeitadas. E interessante que aí é que se tornam rejeitadas porque passam a rejeitar a tudo e a todos. As pessoas desenvolvem um medo de serem abandonadas e aí passam a desenvolver um sentimento de rejeição. Olha que coisa interessante. Um complexo que age bloqueando a pessoa, exatamente prejudicando as relações interpessoais. Quanta gente que tem isso?
Eu não sei, pastor, o que é que acontece comigo, mas tem um bloqueio, eu não consigo desenvolver amizade com ninguém. Até começo por ali, mas daqui a pouco eu passo a não querer mais amizade com aquela gente, com aquele povo, porque eu tenho medo daquelas pessoas me abandonarem. Aí vem o sentimento, né, de rejeição, mas é medo de abandono. Meus amados irmãos, isso é muito sério, e a pessoa começa a usar um mecanismo de autossabotagem. Começa a se fazer de difícil e de dizer que ninguém gosta de mim, ninguém aqui me ama, né? Em casa ninguém me ama, né? Meu marido não me ama, que é para o marido chegar e dizer, eu lhe amo, chega, me dê um cheiro, me dê um abraço. Meu filho não me ama, que é para o filho chegar e dizer, não mãe, a gente lhe ama. Mas veja, isso é perigoso, porque prejudica. Nem todas as pessoas têm a mesma capacidade de entender esse mecanismo e se aproximar de uma pessoa que está se fazendo de difícil, porque ele tem esse sentimento de rejeição e está usando com essa, vamos dizer assim, uma sabotagem inconsciente para atrair a atenção. E aí, meus amados irmãos, vem o sentimento depois de descaso, de desmerecimento. Né? Ninguém aqui me merece, ninguém aqui me aplaude, ninguém aqui me vê. Eu vou sair dessa casa. Tem gente que tem saído de casa. Eu vou sair dessa igreja. Mas para onde for com esse sentimento de rejeição, gerado por medo de abandono, gerado por sabotagem para atrair a atenção dos outros, aonde você chegar, aonde você for, vai acontecer a mesma coisa, porque seres humanos são os mesmos em todos os lugares. Não sei se eu estou sendo claro para os irmãos, mas a gente percebe isso, e se existe, onde tiver gente, existe. A pessoa começa com a autoestima abalada, e isso vai gerando um desequilíbrio emocional. Daqui a pouco a pessoa fica desequilibrada. Né? As pessoas começam a perceber o desequilíbrio. Aí vem insegurança emocional. Insegurança. A pessoa se sente insegura. Parece que aqui ninguém gosta de mim. E às vezes muita gente gosta. Mas ele começa a colocar um sentimento dentro de si próprio que não é amado. Ai, mas esse sentimento de que não é amado é terrível. É terrível. Mas, na verdade, o que essa pessoa está desenvolvendo muitas vezes é uma personalidade narcisista. Ele quer recitar aquela poesia, espelho meu, espelho meu. Existe alguém aqui mais lindo do que eu? Na verdade, ele está querendo elogio. Na verdade, ele está querendo atrair a atenção das pessoas. Por que é que eu estou trazendo isso aqui para os irmãos esta noite? Porque, meus irmãos, quando esse sentimento de rejeição é desenvolvido no coração do ser humano, normalmente ele começa a se sentir que está sendo rejeitado. Se ele não conseguir atrair a atenção das pessoas para ele, ele vai, em contrapartida, se tornar arrogante, prepotente, autossuficiente e vai partir para cima das pessoas. E aí ele vai rejeitar tudo e a todos. Você conhece alguém que se sente desamado, que se sente desmerecido, que se sente aborrecido com todo mundo? Aqui ninguém me ama. Nessa igreja ninguém me ama. E na verdade toda a igreja lhe ama. Na verdade Jesus lhe ama. Você só está com um probleminha que precisa ser resolvido. Glória a Deus. Mas se não for tratado desse problema, irmão, com o tempo, essa pessoa se torna uma pessoa amarga, uma pessoa de difícil convivência, e a partir de então, já são as pessoas que não conseguem mais conviver com elas. Eu estou dizendo isso, irmãos, tudo que eu falei até agora foi para dizer que o sentimento de rejeição começa exatamente por aí, nas pessoas. Mas, aprofundando esse assunto, que eu não tenho tempo para me deter, os filhos de Israel, eles rejeitaram a todos os servos que eles foram enviados. Veja que eles estavam vivendo um problema de sentimento de rejeição.
E aí agora passaram a rejeitar a todos que lhes eram enviados. Depois rejeitaram até o Filho. Rejeitaram até Jesus. Eu vou levar isso agora para o lado espiritual e mostrar a vocês como isso acontece na igreja, na vida espiritual. Olha, primeiro a pessoa começa rejeitando a palavra. Depois rejeitam os enviados. Abra a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 1, versículo 25. Para a gente conferir isso pela Bíblia. Como é que começa e até onde vai chegar. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. O que é que Salomão está dizendo aí? Que teve alguém que rejeitou todo o meu conselho. Rejeitou a palavra. E não quiseste a minha repreensão. Então você começa rejeitando a palavra. O problema é seu, individual. É um problema seu, na sua vida. Mas se você não procura resolver esse problema, daqui a pouco os sintomas vão aparecer. E onde é que vão aparecer, pastor? Você vai começar a rejeitar a palavra. Todo conselho. Rejeita toda a Bíblia. A Bíblia já não é mais a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Pode acompanhar essas pessoas que você vê por aí na internet, combatendo a Bíblia, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, que ela não é inspirada pelo Espírito Santo. Pode ir atrás, que são pessoas cheias de frustrações, sentimento de rejeição, de abandono, medo de si próprio, pessoas frustradas na vida. E aí, o que é que acontece? Ao invés de elas se tratarem, se cuidarem, elas passam a rejeitar tudo e a todos. Elas não conseguiram a atenção que gostariam de ter. Elas muitas vezes não conseguiram, não é, a admiração que gostariam. E aí elas se revoltam e passam a rejeitar tudo e a todos. Estou sendo clara? Por onde é que começa isso na vida cristã? Na rejeição à palavra. Aí a pessoa já começa a colocar defeito na Bíblia, procurar contradições na Bíblia. Irmão, a Bíblia não tem contradição. A inspiração da Bíblia é verbal e plenária, isto é, cada palavra da Bíblia é inspirada e toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Não dê lugar à rejeição, porque a rejeição pode começar a frustrar você ao ponto de você começar a rejeitar até a palavra de Deus, o conselho de Deus. Mas não para por aí não. Daqui a pouco você vai rejeitar os que são enviados a pregar a palavra. Vamos voltar lá, 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 5 a 7. Glória a Deus. Disseram-lhe, eis que já estás velho. Na NVI diz idoso, ameniza, né, um pouco. Teus filhos não andam em teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue como todas as nações. Israel está passando por um momento de sentimento de rejeição. Como é que esse sentimento de rejeição vai aflorar? Eles começam a rejeitar os profetas, começam a rejeitar os que lhes são enviados, começam a procurar colocar defeito nos servos do Senhor. E Samuel, eles encontraram um grande defeito. Diz, você está idoso. Glória a Deus. Rejeitam Samuel. Samuel fica triste, vai orar ao Senhor. E o Senhor fala para Samuel. Veja lá o versículo seguinte. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Quando disseram, dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel fez o quê? Orou ao Senhor. Veja a resposta, versículo 7. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Então começa a rejeição em você mesmo. Você começa a se sentir rejeitado. Por que é que eu estou partindo desse princípio hoje? Porque eu tenho atendido, eu conheço inúmeras pessoas que possuem nos dias atuais esse sentimento de rejeição. Isso é um perigo. Você começa se sentindo
rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, rejeitado pela igreja, e daqui a pouco você se torna uma pessoa amarga e começa a desenvolver esse sentimento de rejeição, de abandono, e aos poucos você vai se opondo a tudo e a todos. Na vida cristã, na história de Israel, foi assim. Eles começaram a rejeitar a palavra, aos profetas, rejeitaram a Samuel. Glória a Deus. Mas vamos para frente, tem mais coisa aí que nós vamos aprender. Lucas capítulo 7, versículo 30, Novo Testamento. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o quê? O conselho de Deus para eles. Por isso não foram batizados por João. Olha onde vai chegar a rejeição. Por que é que os fariseus e os saduceus, doutores da lei, eles não se batizavam com João? Porque eles rejeitaram o conselho de Deus. Por que é que os fariseus e os saduceus eram aquelas pessoas amargas, que ninguém gostava? Porque rejeitaram o conselho de Deus. Mas fique certo do que estou lhe falando. Primeira rejeição começou dentro deles. Depois passaram a rejeitar o conselho de Deus, os servos de Deus, os profetas de Deus. Vamos para frente. São Lucas 13, 34. Olha quem está dizendo aí que foi rejeitado. Leiam comigo. Jerusalém, Jerusalém, que matas quem? Os profetas, e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não? Quem é que está falando isso? Jesus. Agora Jesus está dizendo: Jerusalém, você mata os profetas, rejeita os profetas. Veja que a rejeição começou em cada um, tornou-se coletiva, e daqui a pouco eles passaram a rejeitar os profetas, a lei de Deus, a palavra de Deus, apedrejar os que lhe eram enviados, e até Jesus, que chega com a salvação de Israel, com a paz para Israel, eles rejeitam. E Jesus diz: quantas vezes, não foi uma nem duas, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha agasalha debaixo das asas os seus pintainhos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o trabalho de uma galinha, como ela tem cuidado para agasalhar os seus pintinhos. Era exatamente isso que Jesus estava trazendo para aquela gente. Vocês já viram como a galinha cuida, como a galinha tem cuidado, ela não permite que ninguém se aproxime dos seus pintinhos. Como ela tem um instinto protetor, assim quis eu proteger você em Jerusalém. Aleluia. O Senhor Jesus está fazendo uma denúncia. João Evangelho, capítulo 11. Vamos à frente. Veio para o que era seu. Foi o que aconteceu? E os seus não receberam. Quem é que está falando isso aí? De quem está falando? O próprio Jesus. Veio para o que era seu. Eu acho interessante esse termo. Veio para o que era seu, era dele. Jesus veio para o que era dele. E os seus não receberam, rejeitaram. Sentimento de rejeição. Glória a Deus. Vamos para exemplo. Zacarias foi um profeta enviado. Foi assassinado no pátio do templo, entre o santuário e o altar. Segundo as Crônicas 24, 20 a 22. O Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixaste ao Senhor, também Ele vos deixará. Zacarias está profetizando, 21, e eles conspiraram contra ele, fizeram o quê? O apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Versículo 22. Assim o rei Joás
não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhes fizera. Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor está vendo, e ele o requererá. Mais um profeta Israel rejeitou, mandou matar, porque não queria negócio. Eu não tenho tempo aqui para ler, a Bíblia não diz esse detalhe, mas a tradição diz: Isaías morreu cerrado pelo meio. Pegaram o profeta Isaías, que tanto profetizou a bem de Israel, que tanto profetizou a respeito do Messias, cerraram ele ao meio. Jeremias foi jogado em calabouço, tiraram de calabouço. Depois Jeremias foi morto apedrejado. Deus enviou Amós. Amós profetizou. Quanta coisa boa Amós profetizou. Pegaram Amós e mataram Amós a pancada de bastão. Bateram na sua cabeça até que o mataram, mas um profeta foi assassinado. João Batista, que veio antes de Jesus, foi o que fizeram com ele. O prenderam e o decapitaram, arrancaram a sua cabeça. Depois de Jesus, Estevão foi morto como? Apedrejado. O filho do proprietário da vinha, o filho, olha a linguagem que eu estou usando, o filho do proprietário, do dono da vinha, foi o que fizeram com ele. Mateus 21, 38, está lá escrito, nós lemos agora, 21, 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 12, porque o 39 de Jesus foi morto fora de Jerusalém. O 39, não é? Disse: lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Veja Hebreus 13, 12, leiam comigo. E por isso também, Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu aonde? Padeceu fora da porta. Aquilo que Jesus tinha falado na parábola. O filho foi arrastado para fora da vinha e o mataram. O Calvário fica fora dos muros de Jerusalém. Levaram Jesus, arrastando Jesus, e o mataram fora das portas da cidade. Era uma rejeição, eles estavam rejeitando. Eu pergunto aos irmãos, esse espírito de rejeição ficou só no passado? Não. Estou vindo com a história para dizer a vocês que nos dias atuais ainda existe esse espírito de rejeição e a igreja precisa estar preparada para o que está acontecendo e para o que vem por aí. São Mateus capítulo 24, versículo 8 e 9. Veja o que diz a palavra. São Mateus 24, 8 e 9. Parece que não está aí no script, mas olha o que diz. Todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Estou querendo mostrar aos irmãos que ainda hoje esse espírito de rejeição a Deus, a sua palavra, à igreja, aos profetas do Senhor, aos servos do Senhor, aos lavradores do Senhor, aos que são enviados da parte de Deus, ainda hoje esse espírito está na terra, e quanto mais está se aproximando a vinda de Jesus, e nós que estamos conscientes de que estamos vivendo o princípio das dores, precisamos saber que cada dia esse espírito de rejeição vai aumentar na terra. E está aumentando. Cada dia que se passa, você vê nos meios de comunicação mais uma nação que se levanta contra Deus. Mais um povo que se levanta contra a palavra. Mais alguém que combate o evangelho. Mais alguém que tenta
sucumbir à igreja do Senhor, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu vou dizer outra vez, mas a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Eu só estou conscientizando os irmãos para não permitir que o sentimento de rejeição entre no seu coração. Porque esse sentimento é terrível, foi assim com Israel e com todas as gentes. Começa a pessoa a se sentir rejeitado e daqui a pouco passa a rejeitar a tudo e a todos. Israel passou a rejeitar a lei, o conselho de Deus, os profetas de Deus, os homens de Deus, a casa de Deus, e pagou caro por isso. Que fez o vinhateiro? Vamos para Isaías capítulo 5, versículo 5, para você ir se conscientizando. A mensagem de hoje é uma mensagem de conscientização. O que é que acontece com os lavradores maus? Com aqueles que rejeitam a Deus e a sua palavra. Olha o que diz Isaías capítulo 5, versículo 5. Agora, pois, diga à igreja, agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que ela seja pisada. Versículo 6. E a tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Eita Jesus! Jesus já tinha dito, quando vier o dono da vinha, que fará a esses lavradores maus, que deixaram que o sentimento de rejeição tomasse conta do seu coração, e depois começaram a rejeitar a Deus, a sua palavra, aos profetas, aos servos do Senhor. Que fará então? Isaías já tinha profetizado, aleluia. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe. Tirarei a sua sebe. Daqui a pouco eu vou dizer o que é a sebe. Para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A tornarei em deserto. Tem vidas por aí que está um verdadeiro deserto. Deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Eu fui pesquisar isso na história de Israel, irmãos, por causa dessa rejeição que eles tiveram a Deus, a sua palavra, aos profetas e ao Filho Jesus. Eles pagaram tão caro, as cidades ficaram desertas. Israel foi coberto de sarças e de espinheiros. E o Senhor, por último, disse assim, darei ordem às nuvens. Escute isso. Darei ordem às nuvens, que não derrame chuva sobre ela. Eu fui buscar na história, depois da rejeição de Israel a Jesus, passaram-se 1.800 anos sem chover em Israel. Que Deus é Deus, porque Deus é Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, porque Deus é quem manda, porque Ele é quem ordena. Veja que Ele manda a chuva quando Ele quer, chove quando Ele quer e para de chover quando Ele quer, porque tudo está no controle dEle. Mas Israel pagou caro, aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, que preço terrível. Mas o que eu quero mostrar aos irmãos na sequência é que eles, por rejeitarem a Deus, aos profetas, a sua palavra, ao seu filho, perderam a proteção. Aleluia. Perderam em primeiro lugar a proteção. O Senhor disse, tirarei a sua sebe.
É uma palavra talvez arcaica, antiga, que nem todos conhecem, mas a sebe é uma cerca de arbusto. A sebe é uma cerca de ramos, de estacas entrelaçadas. Quem já andou aqui pelo sertão já viu aquelas cercas de vara, né, que se faz em redor da roça. Aquilo é chamado de sebe. Cerca viva. Cerca viva, pronto, aqui já apareceu outro nome. Sebe, cerca viva. Mas que os lavradores, os agricultores usam para cercar a sua roça. Por que cercar? Para que os animais não entrem, para que a raposa não entre. Se é uma vinha, então que raposa gosta de vinha, tem que ter cerca. Para que os animais selvagens não entrem, aí o proprietário cerca. Aleluia. E Deus está dizendo aqui, olha, como vocês me rejeitaram meu filho, rejeitaram a palavra, rejeitaram os profetas, eu tirarei a sua sebe. Eu vou tirar a cerca que está ao redor. Aleluia. E vou deixar aberto para que sirva de pasto para os animais. Irmão, o que será de nós sem a proteção de Deus? Eu quero que essa noite você use a sua razão para meditar. Aleluia, deixar essa palavra cair no seu coração e dizer assim, Senhor, me ajuda. Eu nunca poderei rejeitar a ti, nem ao teu filho, nem a tua palavra, nem aos teus santos profetas, para que eu não perca a proteção, para que o Senhor não tire a sebe, essa cerca que me protege, porque se um crente perde a proteção, irmão, o diabo entra e acaba com a vida dele, com a casa dele, com a família dele, acaba com tudo, mas você não vai ser acabado, porque essa cerca, essa proteção, é a presença do Senhor, é uma muralha de fogo que o Senhor tem colocado ao redor da sua igreja. Joga a mão para cima e dê uma rajada de glória a Deus nesta noite. Eu só quero que você essa noite raciocine, pare, pense, medite em uma mensagem racional. Porque eles rejeitaram a Deus, ao seu filho, a sua palavra, rejeitaram os profetas. Primeiro, perderam a sua proteção. Vamos para o Salmo 80, verso 8. Aleluia. Aleluia, que Jesus maravilhoso, sua palavra é linda. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. 9. Preparaste-lhe lugar, fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. É a bênção que Deus deu a Israel. 10. Os montes foram cobertos da sua sombra. Seus ramos se fizeram como os formosos cedros. 11. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. 12. Porque quebraste então seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vidimam. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. E de forma poética, o salmista está cantando e está dizendo, Senhor, tu abençoou tanto Israel. Trouxesse eles do Egito. De onde foi que Israel saiu? Do Egito. Trouxesse eles do Egito, uma vinha do Egito. Lançasse fora os gentios, olha aí a limpeza da terra. Plantaste uma vinha, preparaste-lhe um lugar. Eita, que Deus grande. Fizeste com que ela deitasse raiz, encheu a terra, cresceu, prosperou. Aqui é o investimento do vinhateiro. Os montes foram cobertos da sua sombra, seus ramos se fizeram como formosos cedros. Estendeu sua ramagem até o mar, seus ramos até o rio, é a prosperidade. Aí no 12 eles, por que quebraste então os seus valados? É uma outra forma de proteção. A sebe é a cerca, o valado é aquele buraco que faz ao redor da roça, para não entrar animais. Quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vidimam. Vai lá e tira a uva que quer, entra, bagunça. Versículo 13, o javali da selva a devaste.
e a sera do campo devoram. Eu não vou falar aqui quem é o javali, mas você já sabe quem é o javali. Quando uma vida perde a proteção, o javali vem e devora, e devasta. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória! Volte o carretel outra vez, faça uma meditação. Por que aconteceu isso à vinha de Israel? Porque rejeitaram a Deus, rejeitaram a sua palavra, rejeitaram o seu filho, rejeitaram os profetas. Aleluia! Aí o Senhor diz: eu vou tirar a sebe, eu vou tirar a cerca da proteção, eu vou tirar o valado. Aleluia! Os animais do campo vão entrar, vão devorar, vão destruir. Mas essa noite eu quero lhe deixar seguro de que se você não rejeita Deus, não rejeita Jesus, não rejeita a sua palavra, não rejeita os profetas de Deus, não rejeita os servos de Deus, não rejeita a palavra de Deus, está escrito na sua palavra, aleluia, que o Senhor protege aqueles que Ele amam, que Ele servem. Ele envia um anjo para lhe guardar. Veja Êxodo capítulo 23, versículo 20. Glória a Deus. Eis que eu envio um anjo diante de ti. Leiam comigo, eis. Diga forte, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e que te leve ao lugar que te tenho preparado. O que é que o Senhor está prometendo aí? Eu vou mandar um anjo na sua frente. Ei, crente, descanse enquanto você amar a Deus, a sua palavra, enquanto você amar os profetas de Deus, um anjo vai na tua frente para te guardar. Quem crê, dá glória a Deus por isso. Veja Salmo 34, verso 7. O que é que o salmista fala aí? O anjo do Senhor, o que é que ele faz? Acampa-se, aqui na NVI diz, o anjo do Senhor é sentinela. Você sabe o que é um sentinela? 24 horas vigiando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Diga para quem está perto de você, diga, você não está só. Diga, se você ama a Deus, a sua palavra, ama seu filho, ama os profetas de Deus, os que lhes são enviados, dê glória nesta noite, porque o anjo do Senhor é teu sentinela. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você pode não ter um bom vigia, um bom guarda, mas saiba que você tem um anjo para lhe guardar. E aí vem o Salmo 91 para fortalecer a nossa fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E por que você não está descansado? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita em Cristo, a sombra. A sombra, você sabe o que é a sombra? Fica bem pertinho, você está bem pertinho do Onipotente. O Onipotente está bem pertinho de você, e Ele está dizendo essa noite, descansa. 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele, aleluia, Ele é o meu Deus, aleluia, Ele é o meu Deus, diga, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. A palavra refúgio aí é glase, uma pedra bem grande com uma fenda, que o salmista entrava e o inimigo não conseguia entrar naquela rocha. Ele dizia, Deus, tu és a minha glase, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço, porque ele te livrará do laço do caçador, e de que mais? E do veneno mortal, Ele te livrará, Ele te cobrirá, Ele te guardará. Aleluia, aleluia. Quem crê nesta palavra do Senhor? Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro, aleluia. E a sua verdade, sua fidelidade é o quê? Escudo
e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem de bala perdida, nem de seta que voa de dia, aleluia, nem da peste que anda na escuridão. Tem crente com medo porque está vindo aí agora um outro vírus. Meu irmão, não tenha medo da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola no meio-dia. Você está no esconderijo do Altíssimo e na sombra. 1000 cairão ao teu lado. Diz aí para quem está ao teu lado: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará até você. Você não será atingido. Levanta a mão e dê glória a este Deus essa noite. Oh, isso é para quem? Aleluia! Ao invés de rejeitar, aceita, aceita. Você aceitou, você abraçou Deus, abraçou Jesus, abraçou a palavra, abraçou os profetas, os servos de Deus. Então receba esta palavra. Oh, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Isaías 54:17. Mais uma promessa. Toda ferramenta preparada contra ti. Ou de novo, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Toda ferramenta, toda arma forjada, aleluia, vai cair por terra, em nome de Jesus. Não prosperará, não prosperará. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Levanta a mão e dê glória a Deus, dê glória ao Senhor nesta noite. Pastor Manuel Pereira Lima, em Santana do Ipanema, no início do trabalho, lá em 1960, ele estava dirigindo um culto, e um moço entrou com uma faca, preparou uma faca para o pastor, mas para vergonha de Satanás, quando aquele moço veio à frente, o pastor ordenou em nome de Jesus, aquele moço caiu por terra, aceitou Jesus como Salvador. Até quando eu o conheci, era um obreiro na casa do Senhor. Satanás está repreendido e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós precisamos clamar por uma visita do dono da vinha. Que nós precisamos, está no versículo 14, verso 14 do Salmo 80. Salmo 80, verso 14. Ó Deus dos exércitos, estou indo para o final agora. Leiam comigo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha. Venha, venha Deus dos exércitos, volta-te. Vem, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, nós pedimos, nós suplicamos, atende, vem visita. Vem fazer uma visita. O que a igreja precisa nesses últimos dias é uma presença, é uma visitação. Aleluia. É um verdadeiro avivamento. Oh, aleluia. Porque Deus nunca abandonou, nem abandonará o seu povo. Deus nunca abandonou, nem abandonará o seu povo. Aqueles que lhe amam, aqueles que lhe servem, aqueles que sempre amaram a Deus e a sua palavra, Deus nunca abandonou nem abandonará. Sabe quem é abandonado? É quem rejeita. Eu queria que nessa noite você levasse essa palavra no seu coração. Pare de temor, pare de ter medo, pare desse pânico. Você ama a Deus ou não ama? Você ama Jesus ou não ama? Você ama a palavra de Deus ou não ama? Quem ama? Quem ama? Quem ama? Se você ama, essas promessas estão à sua disposição. Olha Isaías 41:10. Não temas. Levante a mão direita assim e diga comigo, não temas. Não diga para alguém ouvir lá na parte alta, não temas.
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas. Diga para alguém ouvir aí, diga: não temas. Tira o temor do teu coração. Ora lá bachuricandaraia. Pode vir vírus da Índia, pode vir vírus da China, pode vir do inferno, venha de onde vier. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Quem recebe, joga a mão para cima e dá a melhor glória que você pode dar. Ei, camarracima. Uralabá, sei que bihandará, sei bihandará. Uralabá, sei que bihandará. Deuteronômio 31:6, mais uma promessa de Deus para quem ama. Esforçai-vos, animai-vos, não temas, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Oh, aleluia. Põe a mão assim em direção a quem está perto de você, assim, só a mão assim, diga para ele assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Diga bem alto: porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Uralabahareli biadara. Uralabasi andalabasi andalaba. Hebreus 13:5, já estamos indo para o final. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, foi que ele disse, porque ele disse, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Um minuto com a mão levantada para cima só para dar glória a ele. Feche os seus olhos, um minuto só para dar glória a ele. Vê se você consegue ouvi-lo falando: eu não te deixarei, nem te desampararei. É tempo de clamar por um agir de Deus na igreja. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus, vê e visita a tua vida. Vamos terminar. Abacuque 3:2. Aleluia. Ouvi, Senhor, a tua. Toda a igreja diga: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos, faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia, porque eu ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. Diante de tudo que eu ouvi aqui essa noite, eu estou temendo. Eu quero te fazer um pedido: aviva, ó Senhor, a tua obra. Sabe o que Abacuque está dizendo aí? Realiza de novo, Senhor. Faz de novo as maravilhas passadas, Senhor.
Faça, Senhor, conhecidas as tuas obras. Faz de novo, diga comigo, faz de novo. Diga alto, diga, realiza de novo. Realiza de novo. Faça de novo. Aleluia. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Torna mais vivo, mais estimulante. Torna mais nítido, mais ativo, mais intenso. Oh, aleluia. A palavra avivamento aí é Shiá. É viver, avivar é viver, é ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente, viver para sempre, reviver, estar vivo, ter a vida, a saúde recuperada, viva! Quando a gente fala em avivamento, só pensa no sentido pentecostal, mas avivamento é uma bênção completa na vida da igreja. Então levante a mão pela última vez e diga, então aviva, Senhor, a tua obra. Diga pela segunda vez, aviva, Senhor, a tua obra. Diga mais forte, diga, aviva, Senhor, a tua obra. Se avivamento é ter vida, se avivamento é ter bênção, se avivamento é ter prosperidade, se avivamento é receber algo de Deus, se avivamento é ser cheio da graça de Deus, do poder de Deus, então aviva, Senhor, a tua